Durante quase 2000 anos, milhões de pessoas abriram o último livro da Bíblia procurando exatamente a mesma coisa. Alguns queriam descobrir quem é o Anticristo. Outros tentavam decifrar o número 666. Muitos procuravam entender as bestas, os selos, as trombetas e os sinais do fim do mundo. Mas existe uma pergunta que quase ninguém fez. E se nós começamos a ler o Apocalipse da maneira errada? Pense por um instante. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: o Apocalipse fala do fim do mundo? Ou então, o Apocalipse é o livro mais assustador da Bíblia. Talvez você mesmo já tenha pensado assim. E não é difícil entender o motivo. Basta ouvir a palavra Apocalipse. Quase imediatamente nossa mente imagina guerras, catástrofes, destruição, caos, o colapso da humanidade. É curioso, porque essa reação acontece antes mesmo de abrirmos o livro. Como se uma única palavra fosse suficiente para despertar medo. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Essa palavra nunca significou isso. Na verdade, ela significa quase o contrário. E talvez seja exatamente aqui que começou um dos maiores mal-entendidos da história do cristianismo. Imagine receber uma carta escrita por alguém que você ama profundamente. Antes mesmo de terminar a primeira frase, você decide que já sabe do que ela fala. Durante toda a leitura, interpreta cada parágrafo baseado nessa primeira impressão. No final, você fecha a carta convencido de que entendeu a mensagem. Mas e se sua primeira impressão estivesse completamente errada? É exatamente isso que pode ter acontecido com milhões de leitores do Apocalipse. Porque antes de João falar sobre qualquer profecia, antes de mencionar uma única besta, antes de citar o famoso número 666, ele escolheu cuidadosamente uma palavra para abrir todo o livro. Uma palavra escrita em grego. Uma palavra que qualquer cristão do primeiro século compreenderia imediatamente, mas cujo significado foi mudando lentamente ao longo da história. Hoje nós pronunciamos essa palavra quase automaticamente. Ela aparece em filmes, séries, livros, telejornais. Quando acontece uma grande tragédia, alguém sempre diz: parecia um verdadeiro apocalipse. Mas será que João pensava nisso quando escreveu a primeira linha do seu livro? Ou será que nós herdamos um significado que jamais existiu? Porque, se a primeira palavra estiver sendo compreendida de forma errada, talvez todo o restante do livro também esteja sendo lido sob uma perspectiva equivocada. E é justamente essa investigação que começa agora. Hoje não vamos começar pela besta, nem pelo número 666, nem pelas trombetas. Vamos começar pela primeira palavra, porque talvez ela seja a chave que abre todas as outras. Para entender por que essa única palavra muda completamente a leitura do Apocalipse, precisamos voltar quase 2000 anos no tempo. Imagine a cidade de Éfeso, no final do primeiro século. O Império Romano dominava praticamente todo o mundo conhecido. O imperador era adorado como uma espécie de divindade, e declarar fidelidade exclusiva a Jesus podia significar perseguição, prisão e até a morte. Foi nesse cenário que João escreveu o último livro da Bíblia. Ele estava exilado na pequena ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ali, longe das igrejas que havia ajudado a fortalecer, João recebeu uma série de visões extraordinárias. Mas existe um detalhe que normalmente passa despercebido. Quando começou a escrever, João não escolheu uma palavra qualquer. Ele escreveu Apocalipse. Essa palavra era perfeitamente conhecida pelos leitores de língua grega daquela época. Não era uma palavra misteriosa ou um termo criado apenas para a Bíblia. Também não significava desastre ou destruição. Na verdade, significava exatamente o contrário. A ideia de Apocalipse era a de retirar um véu. Imagine uma grande estátua coberta por um tecido. Ninguém consegue enxergar o que está escondido ali. Então, em determinado momento, alguém segura aquele véu e o remove lentamente. Aquilo que estava oculto torna-se visível. É exatamente essa imagem que a palavra transmite. Ela fala de revelar, de descobrir.
Hoje, quando alguém escuta a palavra Apocalipse, quase imediatamente imagina explosões, guerras mundiais e destruição. Mas nenhuma dessas ideias fazia parte do significado original. O significado popular mudou completamente ao longo dos séculos. Como o livro descreve acontecimentos dramáticos, muita gente passou a usar Apocalipse como sinônimo de destruição. Hoje ouvimos expressões como apocalipse financeiro ou cenário apocalíptico. Mas João jamais iniciou seu livro pensando nisso. Quando escreveu a primeira linha, sua intenção era outra. Ele queria dizer ao leitor: vou revelar algo, vou retirar um véu. Em vez de abrir o livro esperando apenas tragédias, somos convidados a abrir o Apocalipse esperando uma revelação. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais importante. Se o livro começa anunciando uma revelação, o que exatamente João queria revelar? A resposta aparece logo na continuação do primeiro versículo. E talvez ela seja ainda mais surpreendente do que o verdadeiro significado da palavra. Se a palavra Apocalipse significa revelar, então existe uma pergunta inevitável. O que afinal deveria ser revelado? Curiosamente, João não deixa o leitor esperando pela resposta. Ela aparece imediatamente. Logo nas primeiras palavras encontramos a frase Revelação de Jesus Cristo. Essa frase é tão conhecida que muitos de nós a lemos sem perceber sua profundidade. Mas tente fazer um exercício. Imagine que você nunca tivesse ouvido falar do Apocalipse. Jamais tivesse visto filmes sobre o fim do mundo. Nunca tivesse escutado falar do número 666, nem das bestas, nem do Armagedon. Você abre esse livro pela primeira vez e lê apenas sua primeira linha. Qual seria sua conclusão? Muito provavelmente você diria: este livro vai revelar Jesus Cristo. E essa resposta estaria correta. Perceba como isso muda completamente nossa expectativa. Hoje, muitas pessoas abrem o Apocalipse procurando descobrir quem é o Anticristo. Outras querem identificar a marca da besta. Algumas desejam calcular datas. Outras tentam descobrir em que momento da história estamos vivendo. Mas João começa dizendo algo completamente diferente. Ele anuncia que o livro é, antes de tudo, uma revelação de Jesus Cristo. Isso significa que cada visão, cada símbolo, cada selo e cada imagem deve ser compreendida dentro desse propósito maior. Não são histórias soltas, não são enigmas criados apenas para assustar. Existe um centro, existe um personagem principal, existe um fio condutor. E esse personagem não é a besta, não é o dragão, não é o falso profeta, nem mesmo o famoso número 666. O personagem principal do Apocalipse é Jesus Cristo. Talvez isso pareça uma conclusão óbvia, mas muda a forma como milhões leem esse livro. Quando alguém fala sobre Apocalipse, qual é a primeira imagem que vem à mente? Muitos imaginam catástrofes, guerras, explosões, desastres naturais. João não começa descrevendo destruição. Ele começa apresentando Cristo glorificado. Poucos versículos depois, o cenário muda completamente. João vê alguém caminhando entre 7 candelabros de ouro. Essa figura possui cabelos brancos como a lã, olhos semelhantes a chamas de fogo. A voz soa como o estrondo de muitas águas. Em sua mão estão 7 estrelas. De sua boca sai uma espada afiada. Seu rosto brilha como o sol. Diante dessa visão, João não faz perguntas sobre o fim do mundo. Ele cai aos pés daquele personagem e escuta a frase: não tenha medo. O livro que tantas pessoas associam ao medo começa justamente com Cristo dizendo: não tenha medo. Que contraste impressionante! Se o objetivo do Apocalipse era revelar Jesus Cristo, por que tantas pessoas passaram a enxergar apenas as bestas e o terror? Quando foi que o foco mudou? É justamente essa mudança de perspectiva que começaremos a investigar. Existe uma pergunta que provavelmente nunca passou pela sua cabeça. Se a palavra Apocalipse significa apenas revelação, como ela acabou se transformando em sinônimo de destruição? Para um leitor do primeiro século, Apocalipse descrevia o ato de retirar um véu ou tornar conhecido algo escondido. Mas os séculos passaram. Novas gerações conheceram suas visões impressionantes.
os cavalos, as trombetas e os terremotos. Naturalmente, essas imagens marcaram profundamente o imaginário das pessoas, e o conteúdo do livro mudou o significado da palavra. Séculos depois, passamos a usar Apocalipse para descrever qualquer grande tragédia, como guerras devastadoras ou crises mundiais. Mas há uma ironia. João escreveu justamente para revelar esperança a pessoas que estavam sofrendo perseguições. Ele não ignora o sofrimento, mas mostra que a dor não terá a palavra final na história. João apresenta um Cristo majestoso e soberano, caminhando entre as igrejas e segurando as estrelas em sua mão. Muitos leitores se perdem procurando o dragão ou a besta, quando João queria que olhassem primeiro para Cristo. O convite é não olhar para o que provoca medo, mas para aquele que vence o medo e ocupa o centro. Na próxima parte, investigaremos se o Apocalipse é revelação, por que ele foi escrito usando tantos símbolos. Existe outra pergunta que acompanha o livro do Apocalipse há séculos. Se Deus queria revelar uma mensagem, por que João escreveu um livro cheio de símbolos? Por que não escreveu tudo de maneira simples? Por que falar de bestas, dragões, chifres, cavaleiros, estrelas caindo do céu e números misteriosos? À primeira vista parece uma contradição. A palavra Apocalipse significa revelação, mas o conteúdo parece esconder a mensagem. Será que João queria dificultar a compreensão? Ou existia uma razão muito maior por trás dessa escolha? Para responder essa pergunta, precisamos voltar mais uma vez ao final do primeiro século. Imagine que você faz parte de uma pequena igreja na Ásia Menor. O Império Romano domina tudo. O imperador exige lealdade absoluta. Muitos cristãos já foram presos. Outros perderam seus bens. Alguns pagaram com a própria vida por confessarem que Jesus era o verdadeiro Senhor. Agora imagine que João decide enviar uma carta para essas igrejas. Mas existe um problema. As autoridades romanas podem interceptar essa carta a qualquer momento. Se João escrevesse de forma direta, Roma cairá. O imperador será derrotado. Cristo vencerá o império. Essa mensagem dificilmente chegaria ao destino. Ela poderia ser considerada uma ameaça política. Então João faz algo extraordinário. Ele utiliza uma linguagem que seus leitores já conheciam muito bem. A linguagem dos profetas. Quem conhecia Isaías, Ezequiel, Daniel e Zacarias reconheceria imediatamente muitos daqueles símbolos. O dragão, as bestas, os chifres, os tronos, os livros abertos. Nada disso surgiu pela primeira vez no Apocalipse. João estava conversando com toda a história bíblica que veio antes dele, enquanto um oficial romano provavelmente enxergaria apenas imagens estranhas. Um cristão compreenderia a mensagem principal. Era como se João dissesse: vocês já conhecem essa linguagem. Agora olhem para ela à luz de Cristo. Isso transforma nossa maneira de ler o livro. Os símbolos não existem para esconder a verdade de quem busca entendê-la. Eles existem para comunicar verdades profundas por meio de imagens que permanecem vivas na memória. O que você lembraria mais facilmente? Uma longa explicação ou a imagem poderosa de um grande dragão enfrentando o povo de Deus? O que permanece na memória durante séculos? Uma lista de acontecimentos ou 4 cavaleiros atravessando a história? Os símbolos falam diretamente à imaginação. Eles ultrapassam culturas, ultrapassam idiomas. Talvez seja por isso que 2000 anos depois ainda estejamos falando sobre esse livro. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante. João nunca perde de vista o verdadeiro centro da narrativa. Os cavaleiros não ocupam o trono. As bestas não ocupam o trono. O dragão não ocupa o trono. Quem permanece no centro de tudo é Cristo. E talvez essa seja a maior revelação escondida desde a primeira palavra. O Apocalipse nunca foi escrito para alimentar o medo. Foi escrito para fortalecer a esperança daqueles que permanecem fiéis. Talvez o maior mistério não seja descobrir quem é a besta, mas descobrir por que esquecemos quem é o verdadeiro protagonista. Depois de percorrer toda essa investigação, talvez você tenha percebido algo surpreendente. Durante muito tempo acreditamos que o maior desafio do Apocalipse era decifrar seus símbolos.
mas talvez o verdadeiro desafio estivesse antes mesmo deles, na primeira palavra. Ao longo da história, milhões de pessoas abriram esse livro procurando respostas para perguntas muito específicas. Quem é a besta? O que significa o número 666? Quando acontecerá o Armagedon? Qual será a marca da besta? Essas perguntas continuam importantes. O próprio livro convida seus leitores a refletirem sobre esses temas. Mas existe uma diferença enorme entre começar uma leitura procurando apenas símbolos e começar entendendo qual era a intenção de quem escreveu. Imagine receber uma carta de um amigo muito querido. Antes mesmo de terminar a primeira linha, você interrompe a leitura para decifrar cada expressão. Você passa tanto tempo analisando detalhes que acaba esquecendo a mensagem principal. Foi exatamente isso que aconteceu com muitas leituras do Apocalipse. Ao longo dos séculos, a atenção foi sendo desviada para os acontecimentos mais impressionantes do livro. As bestas, os cavalos, as trombetas, as taças, os terremotos, os juízos. Tudo isso faz parte da narrativa, mas nada disso ocupa o centro da mensagem. João deixa isso claro logo na primeira frase. O livro é uma revelação, e essa revelação pertence a Jesus Cristo. Não é uma revelação do medo, não é uma revelação da derrota, não é uma revelação do poder do mal. É a revelação daquele que venceu a morte. Talvez seja por isso que, no primeiro capítulo, João descreve Cristo caminhando entre os candeeiros. Ele não está distante, não observa seu povo de longe. Ele está presente. Conhece cada igreja, conhece cada sofrimento, conhece cada perseguição. E suas primeiras palavras são quase um abraço para um homem que havia acabado de cair aos seus pés. Não tenha medo. É curioso perceber que muitos leitores começaram o livro justamente com medo, quando Cristo inicia dizendo exatamente o contrário. Talvez essa seja a maior ironia do Apocalipse. O livro que tantas pessoas evitam por receio pode ser um dos livros mais consoladores da Bíblia. Isso não significa que todos os símbolos sejam fáceis de interpretar. Existem debates que continuam até hoje entre estudiosos sinceros. Mas existe um ponto que permanece inalterado. Independentemente dos detalhes, o personagem central do Apocalipse continua sendo Jesus Cristo. É Ele quem abre os selos. É Ele quem caminha entre as igrejas. É Ele quem recebe a adoração dos céus. É Ele quem vence definitivamente o mal. E talvez seja por isso que João escolheu começar seu livro com aquela palavra: Apocalipse. Revelação. Não para esconder, mas para retirar o véu, para mostrar aquilo que Deus desejava que seu povo conhecesse. Talvez a maior descoberta não seja o significado de uma palavra grega. Talvez seja perceber que passamos muito tempo olhando para aquilo que provoca medo, quando o próprio livro nos convida a olhar primeiro para Cristo. E quando fazemos isso, as bestas, os selos e as trombetas continuam ali, mas deixam de ocupar o centro da história, porque o centro sempre pertenceu àquele que João apresentou logo na primeira linha. Se esta investigação fez você enxergar o Apocalipse por uma nova perspectiva, escreva nos comentários qual foi a maior descoberta que você fez hoje. E diga também qual outro mistério da Bíblia você gostaria de ver investigado aqui no Dossiê Éden. As maiores respostas das Escrituras não estão escondidas. Elas apenas esperam que alguém pare, leia com atenção e retire o véu.